Irmãos, hoje eu quero falar sobre marcas de um consolador. Quais são as marcas de uma pessoa chamada por Deus para ser um consolador? E eu preciso, antes até de falar isso, dizer que você foi chamado por Deus para ser um consolador, uma consoladora. E nós precisamos entender quais são os atributos, quais são as marcas de uma pessoa que é usada por Deus para consolar. E vamos ver isso no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, e vamos aprender com Neemias algumas marcas importantes que todos nós precisamos ter para sermos usados por Deus para consolar. E se tem um tempo na nossa vida que nós precisamos ser usados para consolar, esse tempo é agora. Então essa mensagem é para você ouvir, mas é para você praticar, porque ela vai te dar direção de como ser usado por Deus num tempo tão desafiador como esse. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Aqui nós podemos aprender, amados irmãos, muitas lições no livro de Neemias. O livro de Neemias, ele é um livro muito usado na administração para tirar lições de como um líder deve agir. Mas hoje eu não quero me voltar tanto a temas relacionados à liderança, mas eu quero olhar para o coração de Neemias, um homem de Deus, e extrair lições que podemos aprender com ele, para que sejamos pessoas usadas por Deus para consolar outras pessoas. Portanto, o título da mensagem é Marcas de um Consolador. E a primeira marca de um consolador está no versículo 2, que está escrito assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus. A primeira marca de um consolador é fazer perguntas e se importar. Hoje o nosso hábito
no nosso dia a dia, quando encontramos alguém, é a gente perguntar: e aí, está tudo bem? E a pessoa fala: tudo bem. E se a pessoa não falar que está tudo bem, o que a gente faz? Marca um horário com o pastor. Você está passando por um problema? Eu tenho uma boa igreja para te indicar. Eu tenho um bom psicólogo, uma boa psicóloga para te indicar. Quando uma pessoa não responde que está tudo bem, a gente logo já aponta um caminho para a pessoa: olha, vai para lá, que alguém vai resolver o teu problema. Mas a marca de um consolador é perguntar, querendo se envolver com a vida dessa pessoa e ser usado num processo como uma resposta de Deus no problema que ela está enfrentando. E quando Neemias pergunta para Anani e para os homens que estiveram lá, ele ouve, no versículo 3, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, os que sobreviveram, porque muita gente morreu, estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Então, Neemias, ele ouve essa resposta. Eles estão passando por sofrimento, eles estão passando por humilhação. Mas Neemias não fica só com isso, pensando: bom, isso é um problema deles. Até porque, amados irmãos, Neemias está no palácio. O povo a quem ele está se referindo em Jerusalém está a 1.500 quilômetros de distância. Neemias nunca havia estado lá. Neemias nasceu no cativeiro, ele não nasceu lá em Jerusalém. Portanto, Neemias não sabe, ele não viu a situação, ele está só ouvindo. E ele está no palácio. Muitas pessoas que estão vivendo bem hoje, que têm comida para comer, roupa para vestir, têm saúde, estão, entre aspas, vivendo num palácio, estão glorificando a Deus, dizendo: Senhor, que bom que eu tenho saúde, que bom que eu tenho roupa, que bom que eu tenho comida, Senhor, muito obrigado pela tua provisão na minha vida, e amém. Mas não, irmãos, se nós estamos bem, se nós temos saúde, se nós temos força, se nós temos recursos, temos que colocar tudo isso nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para a tua glória. A marca de um consolador é perguntar, mas o consolador, ele sente o que o outro está sentindo. Veja o que acontece com Neemias no versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Irmãos, Neemias não ouviu isso e ficou em pé. O impacto no coração dele foi tão grande. Você já viu alguém receber uma notícia tão forte que a pessoa tem que sentar? Senta. Ou alguém fala assim: senta que eu vou te falar um negócio. Senta. Neemias sentou. Neemias chorou e passou dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A segunda marca de um consolador, a primeira é fazer perguntas, mas a segunda marca de um consolador é sentir o que o outro está sentindo. É como hoje no nosso momento de oração, orar pela pessoa como se fosse o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, sentir o que a pessoa está sentindo, calçar os calçados dela, entrar na história dela e dizer: Senhor, tem misericórdia, e começar a orar, chorar, clamar, lamentar e jejuar como Neemias fez aqui. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso coração está gelado, nossa alma está gelada e o nosso coração como uma pedra. Nós ouvimos notícias ruins e isso já não nos causa nada. Falamos: isso é assim mesmo, isso vai ficar desse jeito, só vai piorar. Alguns falam assim: não, isso está escrito, só vai piorar, e já tira o corpo fora.
Neemias não. Ele vai se lamentar, chorar, jejuar e orar. Sabe por que algumas coisas na nossa família não mudam? Sabe por que algumas coisas na nossa vida não mudam? Porque a gente já se acostumou com elas. Algumas coisas na nossa vida não mudam porque a gente não vai diante de Deus e começa a chorar, jejuar e lamentar e dizer: Senhor, eu não aceito mais essa situação. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito que a minha família esteja vivendo o desprezo e a humilhação. Senhor, eu não aceito mais de ver pais brigando com filhos, cônjuges se separando, a família se desfazendo, confusão, amarguras, brigas. E eu não aguento mais isso a um ponto tal de que eu estou parando tudo para lamentar, para chorar, para jejuar e para olhar para o Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, socorre a minha casa. A marca de um consolador é se importar, mas não é só se importar, é fazer um movimento em direção a Deus. Se você estivesse no cativeiro, se você estivesse na humilhação e no desprezo, como você gostaria que orassem por você? É assim que nós devemos orar. Então Neemias, ele tem um coração quebrantado. Muitas coisas não mudam na nossa vida porque já não existe mais lágrimas nos nossos olhos, sabia? A gente fala do problema, mas a gente não fala mais com lágrimas. Há quanto tempo você lê a Bíblia e não chora mais? Há quanto tempo você não ouve um louvor e não chora mais? Há quanto tempo nós nos distanciamos de Deus a um ponto dos nossos olhos estarem secos e a gente fica só pensando na gente e nos nossos problemas? Não conseguimos chorar a dor do outro, não conseguimos nos alegrar com a alegria do outro. Então a primeira marca de um consolador é pergunte. Segunda, interceda, chore, ora, lamenta. E aí o versículo 5 vai dizer: então eu disse. Então o que Neemias vai fazer agora? Ele vai orar. E ele vai falar com Deus, dizendo: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Irmãos, isso me chama muita atenção, porque a outra marca de um consolador é a humildade, é ter uma perspectiva correta de si mesmo e de quem é Deus. E ele não está conversando com Deus, e Neemias é íntimo de Deus, mas ele não está conversando com Deus do jeito que algumas pessoas hoje conversam. Ah, Senhor, me pega no teu colo, como criança me gira no ar, me faz mimimi, me faz cosquinha. Não. Essa coisa de se relacionar com Deus como se Deus fosse um namoradinho, um pai que mima a criança, é um jeito errado de se relacionar com Deus. Neemias está dizendo que Deus é um Deus grande e terrível. Sim, Ele é o nosso Pai. E em Romanos, e o próprio Cristo na cruz disse Abba, que significa pá ou papa, no sentido de uma criança que não sabe falar. Ela é tão pequena, ela é tão vulnerável, ela é tão indefesa, aquela criança pequenininha que ainda não tem linguagem, mas ela identifica o pai e diz assim: pá, papa. Foi assim que Jesus se referiu ao Pai na cruz. Total vulnerabilidade, total dependência de Deus. Não é papai, não é paizinho querido, não é papaizinho. Ele disse pá, papa, nem é papai. É aquela criança que sabe que aquela figura do pai traz segurança, que aquela figura do pai traz proteção, que a figura do pai traz descanso. Quando Neemias se refere a Deus, ele se refere assim: Deus grande,
todo-poderoso, supremo, dominador, governador, sustentador de todas as coisas, o Deus que tem as rédeas da história nas suas onipotentes mãos. A marca de um consolador é saber quem é Deus, mas saber quem é Ele também. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus através dessas coisas que nós ouvimos, mas nós não chegamos na frente de Deus, diante da presença de Deus, pelo sangue de Jesus e pelo que diz a palavra. Precisamos nos aproximar de Deus pelo sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo e pela sua santa palavra. Alguns cristãos não conseguem ser consoladores, porque só querem ser consolados e terem os seus egos afagados. Senhor, Tu, Deus do céu, Tu és um grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Que os Teus ouvidos estejam atentos e os Teus olhos estejam abertos para a oração que o Teu servo está fazendo diante de Ti. Ele mesmo se chama de servo. Que está fazendo diante de Ti, em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Agora presta atenção numa outra marca de um consolador. Confissão. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra Ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Amados irmãos, essa é uma marca importante, confissão de pecados. Se queremos ser usados por Deus para consolar, precisamos chegar diante de Deus e não apontar o pecado do outro, o defeito do outro, o problema do outro. E Neemias aqui ele se inclui, ele fala: Senhor, nós temos pecado, eu e a casa do meu pai também pecamos contra Ti, e agora eu quero fazer confissão desses pecados. Não é confessar o pecado no lugar de outro, é confessar o pecado que a casa está cometendo. Isso é uma lição importante. Nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, a nossa casa tem pecado contra Ti. Na minha família tem adultério, na minha família tem separação, na minha família tem idolatria, na minha família tem roubo, tem mentira, tem arrogância, tem soberba, tem inveja, tem traição, tem ódio. Na minha família essas coisas existem. Senhor, Deus dos céus, perdoa os pecados da minha casa, abençoa a minha família. É chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho consciência do que está acontecendo na minha família, na minha casa. Senhor, perdão. É dizer para Deus: olha, Senhor, veio de geração em geração acontecendo essas coisas na minha família, mas a partir de mim isso vai mudar em nome de Jesus, porque eu estou me colocando na Tua presença para viver a vida agradável a Ti, Senhor. Sou Teu servo, usa-me para a Tua glória. Você entende isso? Confessar o pecado que a nossa família tem cometido, discernir espiritualmente o que vem se repetindo de geração em geração. Você sabia que tem famílias que de geração em geração homens são presos no álcool, no alcoolismo? Que de geração em geração homens e mulheres vêm de processos de separação? Você sabia que existem famílias que de geração em geração filhos brigam com os pais e os pais com os filhos? E que de geração em geração irmãos não falam com irmãos? E que de geração em geração a idolatria, feitiçaria, roubo, adultério? E tudo isso pode vir de geração em geração, mas em nome de Jesus alguém precisa se levantar e dizer: chega, até aqui veio, mas daqui não passa, a partir de mim vai ser diferente em nome de Jesus. Alguém precisa fazer isso. Essa é a marca de um consolador. Alguém precisa dizer: eu não aceito mais isso. É nora que não conversa com o sogro, essa briga com sogro, com sogra, com nora, com essa coisa arada toda, e a gente não consegue entender. Isso é espiritual.
E a gente precisa começar a orar, interceder, jejuar e dizer: chega, eu não aceito isso. Porque isso não é vida. Isso não é vida. A gente não poder chegar em casa e ter um bom relacionamento com a nossa família, isso não é vida, gente. O que adianta ter dinheiro e sentar na mesa e a guerra? O que adianta? O que adianta, irmãos, ter sucesso profissional e ter uma família toda quebrada? Aí voltamos para Neemias, que diz: o povo estava em grande sofrimento e humilhação. E isso não traz sofrimento e humilhação? Mas Neemias lamentou, sentou, chorou, orou. Às vezes a última coisa que nós vamos fazer é orar. Tudo que a gente tenta fazer dá errado. Aí a pessoa vem na igreja e fala assim: eu acho que agora eu vou pedir oração. Irmão, oração tem que ser a primeira coisa e não a última. Essa é uma lição que Neemias ensina. Quando ele ouve o problema, ele não tenta dar um jeito. Quando ele fica a par de uma situação impossível, ele não busca a resposta em si mesmo. Ele senta, ele chora, ele ora, ele jejua, ele clama, e ele clama ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a atitude de um consolador. Essa é a atitude de um reconciliador. Essa é a atitude de um servo e de uma serva do Senhor. Em nome de Jesus, que essa seja a sua atitude. Mas outra marca que eu vejo na vida de Neemias é que ele reconhece no capítulo 1, versículo 7, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Versículo 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Outra marca de um consolador: trazer à memória de Deus as suas promessas. Você acha que Deus não conhece a palavra? Ou Neemias pensava que Deus não conhecia a palavra para ele citar para Deus a palavra? O que Neemias está fazendo é dizendo: lembra, Senhor, o Senhor disse, se a gente se arrepender, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós nos convertermos dos maus caminhos, o Senhor disse que ouviria do céu, o Senhor disse que reuniria de novo a nossa família, o Senhor disse que transformaria a nossa história. Lembra, Senhor, do que o Senhor disse, lembra e age agora, Pai, em nosso favor, em nome de Jesus. Ele está se levantando como intercessor, ele não está conformado, ele não está acomodado, ele não está passivo, ele não está deprimido, ele está se levantando e dizendo: Senhor, lembra, o Senhor disse, o Senhor disse. Por isso que quando tem alguém enfermo na nossa casa, na nossa família, nós vamos lá para Isaías 53, aonde está escrito: Ele levou sobre si nossas enfermidades. E se Ele levou, essa enfermidade não tem direito de estar aqui. E nós mandamos ela embora em nome de Jesus e pela autoridade da palavra de Jesus. Está escrito que pelas feridas de Jesus nós fomos curados, nós lembramos disso. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nós lembramos disso. E nos agarramos às promessas do Senhor, nos agarramos à palavra do Senhor, que é poderosa, que não volta vazia, antes faz tudo o que apraz e prospera em tudo que foi enviada. Nós nos agarramos numa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa e não volta vazia. A marca de um intercessor é crer e conhecer e lembrar, trazer à memória a palavra de Deus. Não seremos consoladores se nós não tivermos um relacionamento com o Deus Santo e com a sua santa palavra por meio do Espírito Santo. Amém? Ou me empolgo um pouco, irmão, mas é para que a palavra chegue para você. É para que você entenda que essa é a verdade bíblica. Lembra Deus das suas promessas. Lê a palavra, ouve a palavra, está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Coloca lá no aplicativo do seu celular para começar a ouvir a palavra. A hora que você não está lá, você está lá lavando louça, você está lá lavando o carro, você está numa viagem, ouve a palavra. Essa palavra é viva, é poderosa
e na hora que você mais precisar, o Espírito Santo vai te lembrar da palavra e a esperança vai nascer no seu coração. Então Neemias diz, no versículo 10, estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje, esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Que homem? Neemias está orando, mas Neemias já tem um plano na sua mente para ajudar as pessoas que precisam. A marca de um consolador não é só orar, é dizer eis-me aqui, mas não é só dizer eis-me aqui, é perguntar para o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, como que eu faço para resolver isso? O povo está em grande sofrimento e humilhação, Senhor, como que eu faço para resolver isso? Senhor, eis-me aqui, mas como que eu faço? A marca de um consolador não é sair resolvendo tudo na força do seu braço e na força da carne. Não é fazendo aliança com homens. A marca de um consolador é olhar para o Deus dos céus, orar a Ele e dizer para Ele, Senhor, me dá benevolência, me mostra como é que eu devo agir. Porque agora eu só tenho uma chance. Neemias só tem uma chance de fazer dar certo. E ele está orando. E por quanto tempo ele está orando? Veja Neemias capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, no mês de Nissan. Só que Neemias 1, versículo 1, está escrito no mês de Quisleu. De Neemias 1, versículo 1, do mês de Quisleu, para Neemias 2, versículo 1, para o mês de Nissan, passaram-se 4 meses. Outra marca de um consolador, perseverança. Neemias orou 4 meses, orou, jejuou, chorou e lamentou, mas ele não fez só isso, ele começou a perguntar para Deus, Deus, como é que resolve? Senhor, qual é a saída? Muitas vezes você está orando por alguma coisa, e a coisa não acontece, e aí você para de orar, e você fala assim, não, a resposta não veio, tá, mas imagina Abraão, que orou 25 anos para o filho. Imagine Isaac, que orou 20 anos. Irmãos, muitas vezes as bênçãos não vêm sobre a nossa vida porque a gente para e não persevera. A marca de um consolador é perseverança. 4 meses. E aí então o versículo 1, continuando do capítulo 2, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca eu tinha estado triste na presença do rei. Nunca. Sabe por quê? Você sabe por que Neemias nunca ficou triste na presença do rei? Porque quem aparecer triste na presença do rei é morto. Se ele aparecesse triste para servir o rei, ele poderia ser morto. O que isso nos ensina? Qual é a outra marca de um consolador? Eu me envolvo com a causa de Deus, ainda que isso custe a minha vida. Eu vou levar a cabo o plano que Deus me deu, ainda que isso custe a minha vida. Como Jesus disse, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E Neemias, quando tem esta estratégia de ir até o rei, para ser o intercessor, para ser quem vai levar o problema, ele sabe que isso podia custar-lhe a vida, mesmo assim ele foi. Até onde você está disposto a ir pela sua família? Até onde você está disposto a ir pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos seus filhos, pela sua casa? Até onde você está disposto a ir?
Ou no primeiro tropeção, ou no primeiro problema, você já transfere para outra pessoa. O pastor vai orar, a intercessão vai orar, tem alguém aí que vai fazer alguma coisa. Não, irmãos, eu vou fazer. Eu vou fazer. Deus chamou a mim e Ele vai usar a minha vida, ainda que Ele precise me levar. Eu estou disposto a fazer o que Ele mandou. Crente mimado não serve para ser consolador. Tem que ser crente raiz, crente Nutella. Não serve. Não serve. E Neemias era raiz. Nunca eu antes tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como eu não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Irmãos, é aqui a outra marca de um consolador. Ele já estava com tudo na mente, ele já tinha pedido para Deus. Neemias não chegou despreparado. Ele chegou com uma fé tão grande que ele sabia que ele poderia morrer, mas pela graça de Deus o rei concedeu e ele sabia exatamente o que fazer. A nossa fé, irmãos, muitas vezes ela é pequena. Um consolador vive como se o milagre já tivesse acontecido. E Neemias vai diante do rei como se o milagre já tivesse acontecido. E o rei diz assim: o que você precisa? Ele podia coçar a cabeça e dizer assim: me dá um tempo aí, eu vou pensar. Eu não sei o que eu preciso. Na verdade, eu nunca imaginei que o senhor fosse me atender. Não, ele diz assim: não, rei, eu preciso sim. Eu preciso de cartas para levar madeira, eu preciso de gente para me acompanhar, eu preciso disso e disso. Ele sabia exatamente o que precisava. E o rei disse: pode ir. E leva tudo isso aí. Muitas vezes Deus não pode nos usar porque nós não sabemos o que fazer. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pode nos ensinar e nos ensina todas as coisas. E aí, no versículo 4, está escrito: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Quanto tempo durou essa oração? O rei diz assim: o que você precisa? E ele diz aqui: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Quanto tempo durou essa oração? Segundos. É aquela oração que você faz na mente rápido. Quando tem um problema: ai meu Deus, e agora? O Senhor me ajuda. E aí responde. Só que muitas pessoas estão vivendo só dessa oração aqui, de segundos. Não funciona. Essa oração de segundos funcionou porque foi precedida de jejum, oração, quebrantamento e lamento de 4 meses. Aí ela funciona. Nosso Deus não é express. Ele pode fazer milagres, mas o nosso relacionamento não pode ser com Ele no fast food, no delivery. O nosso relacionamento com Deus deve ser no processo. Deus nos forja no processo. 4 meses de jejum e oração nos deixam bem sensíveis para ouvir a voz de Deus. 4 meses orando e jejuando transformam o nosso coração. Aliás, se você tem problema com alguém, comece a orar por essa pessoa. Rapidinho você vai começar a amar essa pessoa. Porque quando nós começamos a orar por alguém, o amor de Deus invade o nosso coração. E nós não conseguimos mais sentir nenhum tipo de repulsa por qualquer pessoa que oramos. Muitos conflitos não são resolvidos porque nós não oramos por essas pessoas. Aí ficamos de bico, queixo duro, orgulhosos, arrogantes, soberbos e dificultamos a obra de Deus e o agir do Espírito Santo. Para sermos consoladores, precisamos desistir dos nossos sonhos, diminuir o nosso ego, matá-lo, crucificá-lo, a fim de que a obra de Deus e o plano de Deus se cumpra plenamente na nossa vida.
E para terminar, irmãos, Jerusalém estava assim há 120 anos. 120 anos ela estava com os muros derrubados e com as portas queimadas. Você sabe quantos dias Neemias levou para erguer os muros e reconstruir as portas? 52. Tem algumas coisas na nossa vida que estão há anos nos atrapalhando, há muitos anos. E parece que não mudam e parece que não tem jeito de mudar. Mas quando um homem e uma mulher de Deus se levantam em oração, em jejum, lamento e súplica e dependência de Deus, em dias, o que era impossível pode ser feito por Deus. Em dias, situações que estavam há anos, podem ser revertidas pelo poder de Deus. Em dias, situações crônicas podem ser desfeitas. Em dias, pessoas que não se falavam há anos podem voltar a se falar. Em dias, filhos que estão longe dos pais, presos no cativeiro do pecado, poderão voltar. Em dias, os muros e os abismos que nos separam podem ser destruídos. Em dias, desde que façamos o que este homem fez. E eu quero animar você dizendo, este homem era um homem como eu e você. O que ele fez nós podemos fazer. Então não há desculpas mais para não vivermos os milagres de Deus. Não há desculpas mais para dizer a coisa não muda. Não há mais desculpas. Deus te levanta hoje para ser um consolador na tua casa, na tua vida, na tua família, sobre a tua descendência. Hoje é o dia, a hora é agora. Ou você acha que Deus te trouxe aqui para você passear? Não, Deus te trouxe aqui porque Ele tinha essa mensagem para você. E eu creio que muita coisa vai mudar esse ano na tua casa, na tua família. E que muitos impossíveis vão se tornar possíveis se você fizer o que a Bíblia manda. Essa palavra, irmãos, não é minha. Essa palavra é de Deus. Eu só comunico. A palavra é dele. Pega ela. É palavra santa. É palavra viva. É palavra que não volta vazia. Ela saiu do Todo-Poderoso do nosso Senhor. E o desejo de Deus é que todos nós sejamos consoladores. Talvez algumas pessoas que estão aqui, o maior sonho delas não é dinheiro, sabia? É de sentar na mesa e ver todos eles em torno da mesa. É possível. E talvez seja outra coisa, eu não sei. Você e Deus sabem. Mas se você hoje se levantar como esse homem se levantou e colocar em prática essas coisas que você ouviu, e eu me incluo nisso, veremos a graça e o favor de Deus. 120 anos resolvidos em 52 dias. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Neemias, irmãos, isso aqui é só o começo. Ele não fez isso sozinho, não. Ele conseguiu unir todo aquele povo. Você pode ser usado por Deus para unir toda a sua família em torno do nome do Senhor. E aí vai ser ainda mais lindo. Que seja assim na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez nossas vidas nas tuas mãos. E Senhor, nós queremos ter as marcas de um Consolador. Pai, obrigado pela tua palavra, a tua santa palavra. Ensina-nos, Senhor, a perguntar e se importar. Ensina-nos a ouvir. Ensina-nos a estar no lugar do outro e entender o sofrimento do outro. Senhor, ensina-nos a nos incluirmos no problema.
e reconhecemos que também nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da Tua graça. Senhor, ensina-nos a nos relacionarmos mais com a Tua palavra e com o Teu Espírito, e trazermos à memória as Tuas santas promessas. Espírito Santo, nos dê inteligência, Senhor, sabedoria e entendimento, revelação e palavra de conhecimento. Nos ilumine, nos inspire, desperta, Senhor, os dons que há em nós, e que sejam todos para a Tua glória. E Pai, em nome de Jesus, que coisas que vêm se arrastando por muito tempo possam ser resolvidas na Tua santa presença, debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Recebe a nossa oração, Senhor. Cremos que mudanças virão, e mudanças tremendas da parte do Senhor. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.